Vamos então orar, né, por isso. Se coloca de pé mais uma vez. Os irmãos acabaram de sentar, a pedido meu. Nós vamos orar por essas, né, pela Maria especificamente, hoje. E nós vamos estender essa oração para o sábado também, então, sábado na consagração. Nós iremos levantar mais um clamor aqui da igreja, do povo de Deus. Irmãos, ou nós cremos em um Deus que opera maravilhas e milagres em nossos dias, ou nós não cremos. E se não cremos, o que estamos fazendo aqui, né? Então, nós cremos, então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida da nossa querida irmã Maria, ó Deus, que se encontra neste momento, ó Deus, com pedras na vesícula, passando mal, com muitas dores, ó Deus. E, Pai, uma situação difícil, debilitada, que somente o Senhor, ó Deus, pode fazer um milagre. Somente o Senhor pode operar na vida dela. Essa irmã, Deus, que acabou de sair de um quadro de dengue e agora, Deus, é aplacada por essa enfermidade. Pai, nós queremos um Jesus que andou pela Judéia curando leprosos, devolvendo vista aos cegos, ó Deus, fazendo os paralíticos andarem. Nós queremos que esse Deus ainda opere em nossos dias, está no nosso meio e age em nosso meio. Portanto, nós queremos orar pela nossa irmã. Ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e restaure essa saúde. Que o Senhor, ó Deus, possa curá-la, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela. Nós, como igreja, pedimos, nós, como igreja, suplicamos ao Senhor, porque cremos que o Senhor tem poder para isso. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Cremos que o Senhor, Deus, pode operar na vida da irmã. E por isso, ó Deus, nós queremos orar. Nós queremos nos posicionar em fé. Nos colocar na brecha para ver, ó Deus, o Senhor operar maravilhas. Para ver, Deus, o Senhor fazer na vida da irmã. Para ver o teu nome ser glorificado através disso. É o que nós oramos. É o que nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. É nesse mesmo espírito nós queremos orar pela palavra que será ministrada aqui. Que ela possa, Deus, trazer, ó Pai, direção, trazer transformação, edificação, consolo. Que nós saímos aqui, Deus, diferente de como entramos. Que essa palavra ela possa produzir em nós, ó Pai, uma perspectiva celestial de como devemos viver aqui na terra. Dai-nos, ó Deus, humildade. Dá-nos, ó Deus, uma concepção correta de nós mesmos. E assim, ó Deus, nós viveremos uma vida para glorificar o Senhor. E dar graça, ó Deus, essa noite para trazer essa palavra, para ministrar, ó Deus, para instruir os irmãos. Ó Pai, eu peço que o Senhor possa me dar sabedoria, direção, clareza, simplicidade no falar, para que todos possam compreender a Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos nos assentar para... Amém, glória a Deus. Tá difícil um glória a Deus aqui, irmãos. Quem pode dar um glória a Deus aí? Isso, gente. Bem, você pode agora abrir a sua Bíblia em Lucas 7. Lucas 7. Hoje nós estamos adentrando nesse precioso capítulo. Nós falaremos hoje sobre milagres, sobre um Deus que opera. Lucas, capítulo de número 7, verso 1. Lucas, capítulo de número 7, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sentado, ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximou-se de Jesus, e ele rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhes:
Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus para com os indignos. Esse texto é um texto fascinante. E ele acontece logo após findar-se o discurso da montanha ou o sermão do monte. E é curioso que este centurião, a qual nós nem sabemos o nome, ele era alguém estimado pelos judeus. Ele era alguém prestigiado. Era alguém que estava sob autoridade. Era alguém que tinha servos à sua disposição. Era alguém que havia caído na graça do povo judeu por ter construído uma sinagoga, de maneira que os judeus falavam, olha, seu Jesus, de todos os que já te pediram milagres, este é digno. Este merece ser atendido. E essa era a visão do povo em relação ao centurião. Um homem bom, um homem merecedor, um homem cujo seu pedido merece ser ouvido, porque ele tem sido favorável a nós. E Jesus, então, ele fica, quem sabe, admirado, então, de esses dizeres a respeito desse centurião, e ele começa aí. Vejamos, então, este homem que dizem que é digno de receber favor. Mas quando ele está se aproximando da casa, o centurião envia servos, envia amigos, e fala, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, né? Não faça que este homem venha até minha casa, porque eu mandei autoridades ir até ele, porque eu não me considero digno dele pisar no solo da minha casa. Mas eu sei de uma coisa, que assim como eu sou um homem de autoridade e tenho poder para dizer aos meus servos que façam coisas, eu sei que ele é Deus. E eu sei também que ele tem poder e através de uma só palavra nós podemos ver milagres acontecer aqui. Que curioso. Este homem, diferente de todos os que diziam que ele era digno, a sua perspectiva sobre si mesmo era que ele era indigno do favor. É que ele não merecia. E, portanto, a ação de Jesus seria uma ação misericordiosa. Uma ação poderosa para com quem, embora sujeito de autoridade, não merece nada. Eu fico sempre pensando porque Jesus e todos os demais judeus, eles estavam sob o tacão do Império Romano. E esse centurião era o quê? Uma autoridade romana. Ele poderia muito bem falar, vai, busca o Nazareno e traze-o aqui. Mas a atitude dele não é de arrogância, não é de prepotência, não é de orgulho, é de humilhação. É de descer. É de falar, roga-lhe, peça para que ele venha. E quando ele está a caminho, peça para que ele pare aí. Que ele apenas mande uma palavra. E então ele dá uma palavra que ele serve a curado. O que é mais curioso é porque ele não faz isso pelo seu filho. Ele não faz isso por uma filha. Ele não faz isso pela sua esposa. Nós nem sequer temos essas informações aqui no texto. Ele faz isso por um escravo, por um servo. A palavra servo aqui, irmãos, é doulos, que significa escravo. Um senhor cheio de autoridade. Poderia muito bem dizer, o escravo morre, eu coloco em outro lugar. Eu coloco em outro lugar. É simples.
Morreu é um lugar a menos. Eu tenho autoridade. Mas esse servo, este escravo era estimado. E agora ele estava doente, ele estava à beira da morte. E é curioso porque quem está fazendo esse relato é o médico. Então talvez Lucas tenha tido acesso. Qual era o quadro? Qual era o diagnóstico deste sujeito aqui? Falou, ele estava à beira da morte. Ele não escaparia. Lembrando que a medicina daquela época era muito diferente da medicina moderna. Ele chegou a uma conclusão. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Só há uma esperança. Esse tal Jesus que eu tenho ouvido falar. Só que aqui eu tenho um problema. Eu não sou digno. Alguns comentaristas vão dizer que talvez a casa do centurião, sendo ele romano, houvesse sim um temor de Deus, mas também havia o temor de vários outros deuses ali. Ou seja, talvez o centurião ele não fosse íntegro, no sentido de ele não adorava somente ao Deus dos judeus, mas a todo o panteão de deuses. E talvez teria até estátuas em sua casa, quem sabe, é que eu estou especulando. Fato é, ele disse, eu não sou digno. Eu não sou digno, mas eu sei onde está a esperança está em Jesus. E é curioso, porque quando nós vemos o relato desse centurião, aparentemente um bom cidadão, nós observamos que ele tinha um bom testemunho dos outros. Ele amava a nação, ele construiu uma sinagoga, ou seja, ele fez um lugar próprio para o culto dos judeus. Ele era rico, mas ele também era generoso, talvez até de bom caráter. É o que o texto nos relata, de maneira que todos dizem, ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Você sabe que uma coisa é você falar isso de si mesmo. Eu sou digno de receber. Eu sou merecedor. Eu tenho um bom caráter. Outra coisa, irmãos, é as pessoas que te rodeiam, dá esse testemunho seu. E que baita testemunho, não? Olha, eu testifico que essa pessoa é uma pessoa de caráter. Mas é interessante que esses judeus, eles tinham uma mente cauterizada. Então, na mente cauterizada deles, o centurião era digno por causa de suas obras. Então, eles olhavam para o que o centurião estava fazendo e, é óbvio, esse Deus tem que atender. Olha o tanto de obra que ele tem. Mas, apesar da crença errada desses judeus, Jesus ele vai sem questionar. Jesus ele só vai e ele caminha até o centurião. Mas, ainda que esse centurião, irmãos, ele tivesse vários adjetivos, ainda que ele tivesse obras, se não houvesse, irmãos, a graça de Deus, nada aconteceria. E ele sabe disso. Ao contrário dos judeus, ele sabe que não é digno de coisa alguma. A despeito de tudo aquilo que ele tem feito, se não fosse a graça, a misericórdia, o favor imerecido de Jesus, o seu servo viria a óbito. Eu quero aqui, então, com base nesse texto e com base nesse relato espetacular que nós temos, ver alguns princípios. Então, primeiro, a causa da angústia humana. Por que você acha que o homem ele vive angustiado? Por que você acha que o homem ele facilmente se entristece? Porque ele é tentado a duvidar de Deus. Talvez você seja tentado a duvidar de Deus. Ou, em alguns casos, até mesmo irar-se com Deus. Ficar bravo com Deus. Por que você acha que essa gama de sentimentos às vezes vem ao seu coração? Você fica chateado com Deus. Você fica em dúvida se o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Sejamos sinceros. Não é assim que nós nos sentimos? Muitas vezes, principalmente quando as coisas não estão dando certo, não estão indo bem, a dúvida não paira como uma nuvem sobre a nossa cabeça. Sejamos ainda mais sinceros. Nós às vezes não ficamos com um tom
de chateação, até mesmo raiva de Deus. O porquê isso está acontecendo comigo? E de onde vem isso? Esse texto responde. Vem da sua justiça própria. Vem de você achar que é digno de alguma coisa. Vem de você pensar que Deus te deve algo. Então, quando essa sua necessidade não é suprida, qual é o sentimento direto? Todos esses que eu citei. Então, se Deus não ouve a sua oração, como assim? Eu sou um servo de Deus? Lembra o sentimento do filho mais velho? Há quanto tempo te sirvo? E nenhum cabrito me destes para eu celebrar com meus amigos? Então, talvez esse seja o nosso sentimento. Há quanto tempo, Senhor, eu estou te servindo? E nada. A minha oração não passa do teto, a minha vida não prospera, as coisas não vão bem, elas não se encaixam. Eu sou teu filho, eu sou teu servo ou não sou? Isso, às vezes, irmãos, vem justamente disso. As nossas angústias, elas emanam, ou elas são consequências de uma ideia errada que nós somos merecedores de alguma coisa. Se nós nos achamos merecedores, até a atitude que nós vamos diante de Deus não é uma atitude de humildade e quebrantamento. É uma atitude arrogante, prepotente. É aquela atitude de bater no peito e falar, eu mereço. Dentre todos, Senhor, eu sou o maior. Ouve a minha oração. Achar, irmãos, que a gente é digno é, às vezes, a causa das nossas dúvidas e das nossas angústias. Uma visão errada sobre nós e uma visão errada sobre Deus. Mas não há cristianismo, irmão, sem a frase do centurião. Eu não sou digno. Você pode até crer que Deus é poderoso. Mas isso ainda não é fé cristã. Você pode até crer que Jesus é Deus. Mas isso ainda não é fé cristã. Como assim, pastor? Meus irmãos, Tiago vai dizer que os demônios, eles creem e tremem diante de Deus. O ímpio também. Então, onde começa a fé cristã? A fé cristã ela começa justamente com essa frase: eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou justo. É somente a partir daí que nós podemos ser justificados, mas não apenas justificados, receber as benesses, receber as bênçãos de Deus, receber os milagres. Lembra o que a Escritura vai dizer? Que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. São somente aqueles que têm essa disposição do centurião que veem o agir de Deus em suas vidas. São somente esses que já chegaram à conclusão, eu não sou nada. Que esse é meu favor de Deus. C.S. Lewis, escrevendo sobre o problema do sofrimento, ele disse o seguinte: quando os homens tentam ser cristãos sem essa consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um certo ressentimento contra Deus, como alguém que está sempre fazendo exigências impossíveis e sempre inexplicavelmente zangado. No momento em que o homem sente uma culpa real, todas essas blasfêmias se dissolvem. É interessante isso que C.S. Lewis está dizendo, porque ele fala que é somente através de uma concepção correta sobre o nosso pecado é que nós conseguimos fazer com que esses pensamentos se dissolvam. Quantos de nós aqui tem dificuldade de receber não? Por exemplo, você pede algo para alguém e a pessoa diz não. O sentimento, na maioria das vezes, é desagradável, não é verdade? Nós não gostamos de receber não. E aí há um problema. Porque Deus é um Deus que muitas vezes nos diz não. Ele diz, não, meu filho. Essa não é a minha vontade. Mas digamos que você se ache merecedor.
Eu, não poucas vezes, ouço mais ou menos um relato assim. Eu faço de tudo pelaquela pessoa. Eu ajudo, eu dou o meu melhor. E a única vez que eu pedi alguma coisa, o que essa pessoa disse? Não, não posso, não tem como, não dá, não vou conseguir. E aí, como fica o seu coração? Ressentido. E então, às vezes esse sentimento é transferido também para o nosso relacionamento com Deus. Imagina se a mulher serofenícia tivesse desse sentimento. A mulher serofenícia, ela não está com uma serva doente, ela está com a sua filha. E você sabe, irmãos, filho doente é algo que dilacera o nosso coração. É o que nos faz ficar realmente tristes. Nós queremos transferir aquela condição para nós. Filho doente é um sentimento de impotência. De maneira que essa autoinsuficiência te faz fazer o que é necessário, até mesmo se humilhar. E a mulher cirofenícia fez isso. Jesus era judeu. Ela chega diante dos judeus, sendo ela gentia, e diz: cura minha filha. E qual é a resposta de Jesus para ela? Ah, sim, muito bem. Quando é que você quer? Agora? Eu posso enviar uma palavra, ela pode ficar curada. É isso que Jesus fala. Jesus fala: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você percebe o que o texto está dizendo? Olha, tu és uma cadelinha. E não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar a uma cadelinha. Imagina como é que você ficaria. Cadelinha? Cadelinha? Né? Que é isso? Eu estou aqui numa condição de humilhação. E você não se compadece da minha situação? Ainda me ofende? Ah, eu vou postar lá, todo mundo vai saber quem você é, Jesus. Você nunca me enganou? Se fosse nossos dias, né? Tem gente aí que diz que é o mestre, mas me chamou de cadelinha. Se fosse nossos dias. Mas qual é a atitude da Sirofenícia? A atitude da Sirofenícia é a mesma do centurião. Ela desce mais ainda: Senhor, eu sei que eu sou uma cadelinha, mas até os cachorrinhos, eles se fartam das migalhas que caem da mesa. Eu só preciso de uma migalhinha. E aí Jesus estende a mão e cura a filha daquela mulher. É a mesma atitude, irmãos, que o centurião está tendo aqui. Será que às vezes, irmãos, nós não estamos recebendo as bênçãos de Deus porque nós vamos para Deus como alguém que merece alguma coisa? Como alguém fala, igual de Macedo, né? Porque tu é meu mestre, eu te represento, se o Senhor não me der, então eu não te represento e tu não é meu mestre. Será que é com essa atitude que nós vamos? Me dê, porque eu sou teu servo. A esse Deus resiste. A este, Deus envia mais sofrimento. Mas quando nós chegamos diante do Senhor Jesus Cristo, não batendo no peito, dizendo: não, eu mereço. Mas, Senhor, tem compaixão. Nós encontramos ali o favor de Deus. Se você, irmãos, duvida da sua maldade, você vai duvidar da bondade de Deus. Você entendeu isso? Se você duvida da sua maldade, consequentemente você vai duvidar da bondade de Deus. Agora, isso vai tornar Deus um déspota por não te recompensar. Um Deus maligno por não te abençoar. Mas quando nós sabemos que nós não merecemos nada, nós dizemos: eu posso não ter o que quero, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. O Senhor, Ele pode não aqui fazer o que eu desejo, mas eu sei que Ele me livrou do inferno. Eu não mereci nem isso, e Ele fez. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que esses que se achegam a Jesus assim, eles encontrarão favor de Deus. Você crê? Esses que chegam dizendo como centurião: eu não sou digno, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu conheço meus pecados, eles estão diante de mim, eu sei da minha miséria, eu sei do meu coração pecaminoso, eu sei o que escondo no interior da minha casa, não entra aqui. Mas tem compaixão, esses encontrarão o favor de Deus.
E essa diferença, irmãos, da fé cristã de qualquer outra religião. Porque os anciãos, os judeus, eles criam que era pelo merecimento. Os espíritas, eles creem que é pela prática da bondade. Os católicos, o adventista do sétimo dia, Platão, eles criam que era com base no merecimento, no esforço próprio que você receberia alguma bênção. E é assim hoje. Porque eles praticam bondade, caridade. É porque eles querem algo em troca. E isso é justificação pelas obras. Mas Deus, irmãos, Ele deseja que nós reconheçamos que somente aqueles que se veem como pecadores é que recebem a bênção de Deus. Por exemplo, as religiões elas dizem faça o bem, e então você será digno de receber salvação ou cura. E esse bem ele pode variar, porque você vê, por exemplo, o Islã, o que é fazer bem? É você rezar ali, fazer o mantra deles virado para Meca, é ir em Meca. É fazer uma oferta, explodir prédios. Isso é o bem para eles. Para o testemunho de Jeová, o que é o bem para o testemunho de Jeová? Eu cheguei hoje lá em casa e tinha lá uma cartinha escrita à mão. Testemunho de Jeová. E você abre, os dizeres são bonitos. À mão, gente. Tá lá, porque para eles é fazer o bem. E por que eles fazem isso? Porque essa perspectiva que eles têm que Deus será favorável a eles. A crença, irmãos, absoluta na indignidade só existe no cristianismo verdadeiro. Eu recebo não porque eu sou digno, mas porque o Senhor, Ele é digno. Ele é bom. Ele é merecedor. E eu sei que eu não sou merecedor, mas eu sei que este Deus que eu sirvo é um Deus bondoso e misericordioso para com aqueles que chegam diante dele em contritamento. Segundo, esse texto, esse centurião, ele nos ensina que o cristianismo ele começa com um reconhecimento da nossa própria dignidade. O que é mais fácil, irmãos? Você ver os seus pecados ou você ver os dos outros? Vamos mudar a pergunta. O que é mais fácil? Você enxergar a sua dignidade ou a dignidade dos outros? As pessoas achavam o centurião bom. Mas ele sabia da sua própria realidade. Ele sabia quem ele era. Então, quando ele ouve que Jesus está a caminho da sua casa, ele se sente esmagado pelo seu senso de indignidade pessoal. Eu quero te dar aqui uma ilustração que você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo te dizer. Eu tenho 4 crianças, 4 filhos. E constantemente a minha casa está como? Um caos. Bagunçada. A Marina arruma a sala, as crianças bagunçam a cozinha. A Marina arruma a cozinha, elas bagunçam o quarto. Arruma o quarto, elas bagunçam a sala. E é um ciclo sem fim. Mas como pastor, constantemente as pessoas vão à minha casa. E então alguém bate lá, pastor! Aí o que eu faço? Já sai recolhendo tudo e onde eu coloco no quarto. O quarto é um lugar proibido. Ninguém pode entrar no quarto lá em casa. O quarto, ele esconde a nossa indignidade. Já percebeu? O quarto fica sempre trancado. Não queira ver o que tem lá dentro. E por quê? Porque isso nos traz vergonha. Né? Imagina chegar na sua casa, está tudo bagunçado lá. É vergonhoso. É indigno. E veja, aqui não era simplesmente o espaço físico da casa do centurião que estava bagunçado. Era a sua própria vida. E ele sabia disso. Eu sou indigno. Eu vou me encontrar com alguém que é puro. Jesus, o Nazareno. Estes que estão dizendo que faz morto ressuscitar. Que faz milagres. Que as pessoas levam a ele. Esse é um homem santo. E eu não sou santo, eu sou pecador. Eu acho curioso às vezes, né? Às vezes eu vou na casa dos irmãos. E é interessante a visão errada que às vezes a pessoa tem é do pastor, né? Aí só falta assim me pegar no colo, né? Colocar eu me sentar no sofá. O pastor é quase de porcelana. Principalmente quem não me conhece, né?
Quem me conhece já me recebe, não oferece nem água. Senta aí. Vai falando aí. Mas quem não me conhece quase estende o tapete assim, né? Sei que tá passou aqui especial, fiz uma coisa. É bênção, né? Quando as pessoas ainda não descobriram que o pastor é pecador. Mas era mais ou menos essa visão que o centurião tinha de Jesus. Mas diferente de mim, né? Ele estava correto, porque Jesus era um homem santo, sem pecado, puro. Este homem vai entrar na minha casa. E neste momento, a sua consciência o esmaga por causa dos seus pecados. E ele diz: não pare ele enquanto dá tempo. Eu só preciso de uma palavra. Aquele homem, irmãos, ele não estava ali com uma falsa humildade, era real. Era real. E é isso que nós vemos como uma marca de homens e mulheres de Deus. Olha o que vai dizer o Salmo 130, verso 3. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Você acha que você está aqui bonitinho porque você é digno? Não, não somos. A despeito, irmãos, de quem nós somos, Deus ele tem sido bom conosco, Ele tem renovado a sua misericórdia. Você já não teve a experiência de chegar no fim do dia e falar: meu Deus, eu não me suporto. Olha o tanto de coisa que eu fiz hoje. Terrível. E essa é a perspectiva correta. Senhor, eu vou me deitar aqui, mas o Senhor sabe. Eu pequei demais hoje. Fiz muitas coisas que quebraram a tua lei. Pensei coisas, tive motivações erradas, intenções erradas. Tem misericórdia. Não fiz o que eu deveria fazer, mas eu estou deitando. O Senhor tem misericórdia. E aí você deita sem saber se vai acordar. Pode ser que você deite e acorde diante o juiz justo. Mas de maneira incrível e espetacular, temos deitado para dormir. E Ele tem nos levantado a cada manhã. Eu gosto de pensar, às vezes, que Jesus ele senta do lado da minha cama e diz: tá aí o Anderson, pecador, miserável, ainda por cima é pastor. Mas, mais uma vez, eu vou renovar as minhas misericórdias sobre a sua vida. E então você terá a oportunidade de reconhecer os teus pecados e se lançar a mim. Você mais uma vez terá a oportunidade de ver o quão indigno você é. Você terá a oportunidade de contemplar a minha bondade. Ah, no seu dia vão ter vários desafios. Mas, lembre-se, você se levantou porque eu sou bom. Não porque você é bom. Meus irmãos, eu confesso a você que é justamente esse pensamento que, em dias difíceis, me dá força. Então, quando acontece, via de regra, algo ruim no dia. Primeiro momento, eu fico frustrado. Segundo momento, eu fico nervoso. Terceiro momento, eu lembro da bondade de Deus. E então, a frustração e o nervosismo se dispersam. Essa é a mentalidade, irmãos. Deus tem sido bom conosco. Paulo, no final da vida, ele falou: olha, foi a palavra de aceitação. Que Jesus veio ao mundo salvar pecadores, ao qual eu sou o principal. Paulo se via assim. Lembra o publicano lá no monte? Ele batia no peito e gritava: tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. É só essa visão, meus irmãos, que você não é digno, que vai te levar a viver uma vida digna. Compreende aqui o paradoxo? É só a compreensão de que você é indigno que vai levar você a viver uma vida digna diante de Deus. E por quê? Porque você não está confiado em seus méritos, em suas obras. Você está confiado na obra e mérito que Jesus fez na cruz.
O filho pródigo, ele também disse isso. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Isaías, ai de mim, sou homem pecador e de lábios impuros, e habito no meio do povo impuro. Perceba, cada um que se aproxima de Deus, ele consegue ter luz. Por exemplo, se aqui, nesse salão, tivesse tudo sujo, e aí, você entra aqui, está tudo escuro, irmãos, hoje vai ser um culto de church. Escuro para você sentir Deus. Porque eu quero esconder a sujeira. Então você entra, você pode até tropeçar em alguns copinhos, mas nada demais. Você não está vendo. Mas então uma criança levada vai e acende as luzes. Pá! Aí você olha e fala, meu Deus, tem lixo espalhado aqui. Quanto maior a luz, mais você enxerga o quê? A sujeira. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga quem você é, os seus pecados, a sua sujeira. E quanto mais você enxerga isso, como você se aproxima de Deus batendo o peito? Não. Com humildade. Com humildade. Irmãos, o que esse texto nos ensina é sempre desconfiar da nossa própria bondade. Você desconfia da sua maldade? Você desconfia da sua bondade? Eu quero te contar aqui uma ilustração. Alguém aqui conhece Bento de Albuquerque Santiago? Ninguém? Ele também é conhecido como Betim, ou Bentim. Alguém conhece Bentim? Ou ainda, Dom Casmurro. Alguém já ouviu falar Dom Casmurro? Já. Então, a mãe de Bentim não queria que ele casasse com Capitu. Você não vai casar com Capitu. E ela manda-o então para onde? Para o seminário, para ele virar o quê? Padre. Porque padre é celibatário. Padre no caso. Mas aí, em dado dia, ele recebe uma notícia: venha ver a sua mãe urgente. E sabe o que ele imaginou? Que a sua mãe morreria. Ele pensou: mamãe morta, eu estou livre do seminário. Perceba que Bentinho, ele estava disposto a ver a própria mãe morta para se livrar daquele seminário. Eu sei, poucos confessariam que seriam capazes de desejar ou até mesmo comemorar a morte da própria mãe em prol da felicidade. Mas sejamos sinceros. Hoje nós não fazemos isso. Essa é a definição exata do homem natural. E de às vezes do nosso próprio coração. Eu sei, talvez você esteja pensando, não, eu sou melhor que Betinho. Bentinho. Eu sou melhor que Bentinho. Por favor, se você pensar isso, não me diga em voz alta, porque eu terei medo de ficar perto de você. Nós, irmãos, não desconfiamos da nossa maldade. Não desconfiamos, não temos a mínima desconfiança do quão mal nós somos, de quão mal nós somos. Isso é importante porque nós vivemos dias onde palestrantes eles sobem em um palanque, eles dizem, amem a si mesmo, amem a si próprio. Mas a ênfase do cristianismo é negue-se a si mesmo, porque você já se ama demais. Nós temos vários relatos de filhos que matam pais e de pais que matam filhos em prol da sua própria felicidade. Eu estava vendo um relato absurdo de uma pastora que envenenou uma criança de 4 anos, envenenou a esposa de um rapaz porque ela estava apaixonada pelo rapaz. Matou todo mundo em prol de deixar o sujeito vivo para se casar com ele. Pastora.
crente. Portanto, é somente, irmãos, essa visão que faz a gente olhar para Deus e vê-lo como gracioso, vê-lo como bondoso. Eu quero finalizar falando o seguinte, sobre arrependimento, confissão de pecado e fé. Olha o que diz o Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Aqui o monte, irmãos, é uma referência do templo. Quem pode habitar no monte do Senhor? Davi, segundo o coração de Deus, não pôde nem construir, porque era homem de guerra, homem que tinha sangue nas mãos. Quem? Quem pode? Nós podemos? Acho que no domingo, o Alan abriu aqui falando de Hebreus. E Hebreus, ele fala que nós só podemos ter intrepidez para entrar no templo do Senhor, ou na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quando Deus, irmãos, ele olha para nós, ele não está olhando para nós em si. Ele está olhando para o sangue do seu Filho, que é o único limpo de mãos e que tem o poder para entrar no lugar santo, ou no Santo dos Santos. Foi o único que teve o poder para abrir o livro que era selado. É o único que tem poder, irmãos, para falar, olha, pelo meu sangue você pode entrar na presença de Deus. É claro, não estou dizendo com isso que você tem que ser imoral. Então vamos pecar, pastor, bora pecar, para que a graça se torne mais abundante. É isso que diz a palavra? Não, de modo nenhum. Nós precisamos sim, irmãos, agir moralmente, precisamos sim ser moralmente corretos, prestativos, generosos, mas sem esquecer que a nossa dignidade não vem dessas coisas. A nossa dignidade vem de Jesus. Nós fazemos obras não para ser salvos, mas porque nós somos salvos. É por isso, irmãos, que nós fazemos o que fazemos. Ora, a consequência, irmãos, do reconhecimento da nossa própria indignidade e do poder de Jesus é essa. O mestre, ele partiu imediatamente em resposta ao chamado daquele homem. Isso trouxe conforto. Quando nós nos aproximamos de Deus, não como alguém que merece alguma coisa, mas confessando o nosso pecado, arrependido, ele se move em nosso favor. Quando nós fazemos isso, ele estende as suas mãos de misericórdia. Então a única esperança que o centurião tinha era o tal Jesus. E este Deus, irmãos, ele continua atendendo com amor de pessoas angustiadas, pessoas desesperadas, pessoas que precisam de um milagre. O que é necessário então, pastor? Apenas uma coisa: que reconheçamos a nossa indignidade, que nos arrependamos de nossos pecados e que creiamos que Ele continua agindo poderosamente e sendo a única esperança daqueles que nele creem. Você crê? Então fique de pé e vamos